Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos já há alguns meses aqui na comunidade e hoje chegamos ao capítulo 5 e vamos ler dos versículos 21 a 43. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo, estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atónitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Bom, esse capítulo 5 de Marcos, para quem esteve aqui nos últimos domingos e estudou com a gente no texto anterior, mas para situar todos aqui no ambiente desse capítulo, esse capítulo ele mostra 3 cenas que são tensas, difíceis, ou se a gente pudesse usar essa palavra, de situações que você precisa de cura e isso parece impossível de acontecer. Mas as 3 situações que o capítulo 5 mostra com clareza que quando Jesus chega nessas cenas, nessas situações, tudo muda, tudo é transformado. Jesus é aquele que no início do capítulo ele tem poder sobre os demônios. E agora nós vemos que Jesus é aquele que também tem poder sobre a doença e até mesmo a morte, que é como termina esse capítulo. Se você prestar atenção, as situações que estão descritas aqui, a primeira, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 20, envolve a vida de um homem. Depois, versículos 24 a 34 mais ou menos, se concentram na história de uma mulher, que é o que nós já acabamos de ler, e termina focando na vida de uma criança. Não é interessante isso? E
fica claro o relacionamento de Jesus, tanto com aqueles que são pecadores, quanto com aqueles que estão feridos. E o texto mostra, hoje, esse texto que nós lemos, esses versículos, mostra justamente esse relacionamento ali, Jesus agora com Jairo, mostra esse relato que é interrompido com a história dessa mulher, e aí depois volta para a vida de Jairo de novo e da sua filhinha. Mas se você voltar um pouco atrás, no capítulo 4, é interessante que o que está acontecendo aqui no capítulo 5 já aconteceu ali atrás. São temas parecidos dessas histórias. Quando Jesus, no final do capítulo 4, acalma a tempestade, e no início do capítulo 5 cura o endemoniado, é a mesma coisa que está acontecendo aqui, é mostrando que Jesus se importa com aqueles que estão em dificuldade, mas mostra também Jesus como o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso sobre qualquer circunstância. Aqui é mostrando Jesus, e a gente está na época de Natal falando sobre Jesus o tempo todo, mas muitas pessoas apenas olhando para o lado dócil de Jesus, Jesus na manjedoura, Jesus criança, mas aqui é mostrando um Jesus que ele tem poder sobre a natureza, é um Jesus que tem poder sobre demônios, é um Jesus que tem poder sobre doenças de qualquer tipo, e é um Jesus que tem poder até mesmo sobre a morte. Quer dizer, esse texto está reforçando em cada foco dele a autoridade e o poder de Jesus sobre tudo, sobre todos. Mostrando a onipotência de Deus, é mostrando o poder que Jesus tem sobre qualquer circunstância, na minha vida ou na sua vida. E é por isso que hoje eu já quero dizer aqui em fé e crendo, nós vamos terminar esse culto em resposta ao Jesus de poder que se revela aqui nesse texto. É por isso que nós vamos terminar esse culto orando por situações que parecem impossíveis. Nós vamos orar hoje em resposta de fé a esse texto, porque esse texto é um momento que a gente não pode ler apenas e ficar passivo. Nós precisamos ler e crer que Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então hoje eu não sei qual é a situação do impossível na tua vida, no teu coração, na tua família, e relacionamentos aqui na igreja mesmo que estão quebrados, familiares, amigos, são diversas circunstâncias de doença, de enfermidade, esse ano difícil de desemprego. Meu amigo, o que é essa situação de impossibilidade diante de um Deus que nós estamos vendo aqui agora? E com isso eu não quero ser ingênuo ou irresponsável para não entender e compreender as dimensões de lutas aqui que são impossíveis. Tem situações aqui que só Deus pode fazer algo, e é por isso que nós vamos clamar a Ele. É por isso, é tão difícil são tão difíceis algumas situações aqui no nosso meio, que só Deus pode fazer alguma coisa, e é por isso que nós vamos orar. É por isso que nós vamos clamar a Deus aqui. É por isso que nós vamos de fato clamar a um Deus que só Ele pode fazer algo, trazer vida. Olha que interessante que no versículo 21 que nós lemos, que está com a Bíblia aberta, eu pedi só uma força aí o pessoal com o texto ali no PowerPoint, esse que está ali, né? Então, essa, por favor, dentro do possível, tá bom? Versículo 21 diz que uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus. Quer dizer, aqui está a dica: Jesus não tinha como se esconder onde ele estava, do que ele estava fazendo. E aí no versículo 22 chega esse homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. Quer dizer, ele era um homem de respeito na sociedade, ele era um homem que tinha sua distinção pelo cargo que ele ocupava. Mas olha que o texto fala que ele chega diante de Jesus com humildade. Ele não chega com arrogância, exigindo qualquer direito dele. Ele não chega dizendo: ó, eu sou o Jairo, está lembrado de mim? Eu sou responsável aqui pela sinagoga e eu quero falar com o Senhor. Não tem credenciais sendo apresentadas diante de Jesus, mas o texto diz que, vendo Jesus, esse Jairo prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Esse é um homem
que a filhinha está morrendo. Aqui é um homem que, mesmo com a sua oposição, ele já sabe da oposição que está crescendo diante ou contra Jesus ali na sociedade. Mas, mesmo assim, a situação é tão urgente que ele quebra as barreiras que poderiam impedi-lo de chegar até Jesus, e ele vai até Jesus. E o texto fala que a filha dele tinha 12 anos e está morrendo. Então você imagina, a gente está aqui com as crianças hoje, aqui livres por causa do não tem lá o espaço do Kids, e imagina você, papai e mamãe, o seu filhinho nessa situação. Todo papai e mamãe sabe o que é uma pessoa de filho doente e a urgência de querer ver cura, saúde sendo restaurada, quando mais são coisas graves que estão acontecendo. E aqui nós temos Jairo, ele vai até Jesus porque ele acredita que Jesus podia fazer por ele aquilo que ninguém mais estava conseguindo. E o seu pedido, no versículo 23, ele é bem claro, ele é bem direto, ele não fica omitindo ou fazendo firulas diante de Jesus. Ele diz: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, sobre a minha filha, para que ela seja curada e viva. Não tem mais ou menos. Olha, a situação que eu estou vivendo é de morte. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha, e traz vida. Fala a situação, dá nome a ela. Não fica com firulas diante de Jesus, que sabe de todas as coisas, mas ele permite que Jairo se aproxime dele em humildade, se prostre e fale, declare isso. E qual é a resposta de Jesus? Olha, depois de 40 dias de jejum e oração, consagra aí, venha na campanha, traga a sua oferta, aí eu vou ver se você é um homem sério com as suas palavras, se você está de fato me buscando para valer. Não, versículo 24 mostra Jesus fazendo outra coisa. Versículo 24 diz que a resposta de Jesus foi imediata. Versículo 24 diz que Jesus foi com ele, ou quase, porque aí no meio do caminho surge uma mulher que o texto diz que está sofrendo de hemorragia há 12 anos, e isso está implícito que se ela sofre de hemorragia há 12 anos, então faz 12 anos que ela não consegue participar das atividades do templo, porque essa situação na vida dela, o pessoal a considerava então impura para estar no templo adorando a Deus ali. Então, gente, imagina uma pessoa que está impossibilitada de vir aqui à comunidade. Nossa comunidade tem 6 anos e meio. Imagina se fossem 12 anos que a pessoa não pode vir no nosso meio celebrar a Deus, porque é considerado impura por nós aqui os religiosos. Imagina o peso da carga emocional que essa mulher carrega com ela, além da doença física que é constrange. Não é só doença física, gente, é uma doença que está atingindo a sua alma, está atingindo o seu valor. Como mulher que já tem diversos problemas nessa sociedade aqui, o texto ainda afirma que ela já vinha sofrendo por vários anos nas mãos de alguns médicos. Ela gastou tudo o que tinha, é o que diz o versículo 26, e em vez de melhorar, piorava. Não sei se você já teve alguma situação assim em particular, ou com algum familiar teu, que a pessoa vai em busca de médico, de consultas, de terapias diferentes, de cuidados diferentes aí, vai gastando todo o dinheiro, mas em vez de melhorar, a pessoa vai definhando, vai piorando. Mas aí, essa mulher, ela ouve sobre Jesus. Ela ouve sobre o que Jesus está fazendo. E aí talvez, aqui, talvez a gente pode pensar assim, talvez com um tipo de superstição evangélica. Ela acredita que se ela apenas tocar no manto dele, ela poderia ser curada. Diz no versículo 28. E é interessante porque, mesmo que a teologia dessa mulher é meio esquisita, meio fraca, parece que a fé dela não é forte. Porque de fato ela toca Jesus e é curada. E com isso esse texto não abre precedente para a gente chamar os diáconos da igreja aqui, e cada um se aproximar e tocar o manto de quem serve aqui na igreja vai ser curado. Aqui é uma situação muito particular, que é Jesus que está aqui em cena, gente. Não é uma brincadeira não. Mas, olha que interessante, porque é o que o texto está falando. Ela toca em Jesus no meio da multidão, mas no meio dessa multidão toda, é esse
toque e se destaca. É essa conexão de fé dessa mulher com Jesus que vem à tona. Quer dizer, é do meio de um desespero que essa mulher vive, espiritual, físico, emocional. Ela faz algo que ninguém poderia imaginar de uma mulher, na situação dela, impura, entre aspas, com essa doença, poderia fazer. Ela toca, e ela toca no homem. Isso aqui, nesse tempo aqui, é sério. O que ela faz aqui é algo grave. Tudo bem que no meio da multidão, ninguém percebe, porque os discípulos não conseguem falar quem tocou Jesus, o que aconteceu. Eles até falam, cara, como assim? Alguém tocou no Senhor? A multidão está todo mundo tocando, está todo mundo esbarrando. Mas a questão é que ela tocou em Jesus, e ela faz isso com fé nele. E o texto fala, no versículo 29, ela é instantaneamente curada. O texto fala assim, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Que coisa, gente, o que está acontecendo aqui? Imediato. Irmãos, imagina essa pessoa, essa mulher, são 12 anos de hemorragia, sofrendo em um instante. Ela se percebe limpa, curada pela primeira vez. Por isso que aqui não é uma coisa banal, gente. Por isso que eu não me conformo quando eu ouço e vejo hoje em dia relatos de cura. E o cara vem contar que foi curado por Deus de um câncer, mascando chicletes, fazendo bola com o microfone, sabe, estourando como se fosse uma coisa trivial. Peraí, meu amigo, você foi curado de câncer e não chega aqui prostrado diante do Senhor reconhecendo essa cura? Que besteira é essa que você está falando? Ou que loucura é essa de falar que foi curado por Deus e não chegar tremendo de reverência diante do Senhor? Como se Deus fosse uma aspirina que você toma uma novalgina gospel aí, engoliu e aí, fui curado da dor de dente. Espírito Santo, sabe uma coisa assim, gente? Como assim? Deus esteve no nosso culto presente e algo sobrenatural acontece no nosso meio, a gente não sai desse espaço, desse ambiente, falando, Deus esteve entre nós, com reverência, com santidade do Senhor, com um espanto que é santo, diante da ação de Deus. Como é que Deus pode agir no nosso meio com salvação? E a gente ser indiferente à obra do Senhor no nosso meio, sem reconhecer que Deus agiu no nosso meio hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus age na nossa vida, trazendo salvação, é imediato, como foi na vida dessa mulher. Onde havia condenação, culpa, pecado, Deus limpa, santifica imediatamente. É na hora. Aí temos uma sequência de vida, onde esse processo de santificação vai continuar, vai ser contínuo. Mas, irmãos, quando nós colocamos nossa fé em Jesus, assim como essa mulher foi curada imediatamente, nossa alma, o perdão de Deus nos alcança imediatamente. Você não tem mais penitência a fazer, oferta a trazer, você não tem nada a apresentar ao Senhor, senão a tua vida, e consagrar tudo o que você é para o Senhor, porque Deus já agiu, Deus já limpou, Deus já santificou. Irmãos, olha que interessante que o texto vai continuar dizendo que, no versículo 30, nesse mesmo instante, olha o que diz: Jesus percebeu que dele havia saído poder. Jesus percebeu o que aconteceu. Não foi à toa, não foi trivial, não foi mais uma ceninha qualquer. Não, Jesus sabe que dele saiu virtude. Jesus sabe que dele saiu poder, que trouxe pureza onde havia impureza, trouxe cura onde havia doença. Jesus sabe que dele saiu esse compartilhar de vida. Que texto que te lembra isso? Que é um texto que no Natal a gente deve lembrar também. Isaías, capítulo 53, versículo 4, se não o capítulo todo.
que o profeta Isaías profetiza assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E aqui Jesus está concretizando esse texto de Isaías. O texto continua dizendo aqui em Marcos, a partir do versículo 33, que Jesus olha, ele busca então para saber quem tocou nele com essa fé. E a mulher, o que acontece? Ela se prostra aos pés de Jesus, ela confessa tudo, porque ela sabe que não tem como ficar omissa a isso, ela tem que falar. E a resposta de Jesus à confissão dela é que Jesus não fala assim: como você se atreve a me tocar o ungido de Deus, sem pedir permissão, sem fazer nada? Não, não. Jesus, pelo contrário, ele fala assim no versículo 34: filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, que texto lindo! Porque essa mulher, ela ouve das palavras de Jesus, palavras de vida e não de morte. São palavras de restauração, de ânimo, de encorajamento. E essa mulher aqui, está implícito aqui, gente, ela está recebendo, em outras palavras, uma salvação que a alcança, tanto física quanto espiritualmente. E aí entra de novo a história de Jairo. Porque aqui, irmãos, tem Jairo do lado. Hello! Lembra do texto? Jesus está a caminho da casa de Jairo quando é interrompido por essa mulher. E tudo isso acontece. E aí Jairo está ali. Jairo está ansioso. Jairo talvez está até frustrado porque estava todo empolgado que Jesus topou de ir com ele pelo caminho, mas aí surge essa mulher. E aí Jairo não está entendendo essa história. Jairo vê ali, sabe da história dessa mulher, e fala assim: peraí, minha filha, faz 12 anos que você está aí com a enfermidade, você não podia esperar mais meia hora? Você não podia só, meia horinha só, espera aí, você já está 12 anos. A urgência é minha filha que está morrendo. Minha filha está morrendo agora. Agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Eu estou aqui vindo à igreja. Desde que a igreja começou, você chegou semana passada, veio no mutirão ontem, você está aqui primeiro da fila para receber oração, para Deus agir, e Deus age ainda na tua história. Peraí, como assim? Tem irmãos aqui que tem aquela sensação que está aqui antes da fundação sabe, da criação do mundo, né? A igreja, eu estou aqui, olha, desde o início. E aí chegou, não Zé Ninguém, chegou uma mulher aí, com conhecimento, e eu estou vendo que Deus está agindo nessa história. Senhor, não tem uma coisa invertida aqui não? A gente não é tão doido assim de trazer um testemunho desse em público, mas a nossa vida, no particular, nosso falar à mesa, às vezes aponta para isso. Como assim? Tenho 30 anos de vida cristã. O fulano chegou agora, e Deus está fazendo tanta coisa na vida dele, e eu estou aqui com essa luta na minha família. Eu estou aqui com essa luta nesse ano de 2017, terminando o ano de um jeito, sei lá como. E agora eu ouvi de um garoto que Deus está fazendo isso e assim, que a vida está dando certo, que a vida está prosperando, que com 20 e poucos anos o menino chega aqui com carro 0 quilômetro, eu estou com o meu ninho caindo aos pedaços ali, com 30 anos, já quase que vai me aposentar, estou querendo roubar minha aposentadoria ainda. Como assim, Deus? Que brincadeira é essa? O senhor está entendendo o que está acontecendo nesse país aqui, Senhor? Irmãos, aqui é Jairo. Jairo está com a filha morrendo. Jairo é um dos líderes da sinagoga. E chegou uma mulher que não tem nem nome nessa história. Percebeu? Como chama essa mulher? Não sei. Não sei quem é ela. Ela vai embora daqui a pouco nessa história. Ela vai embora. Ela volta para agradecer a Jesus lá na frente, de novo, vem no culto. O sermão da montanha, cadê ela? Onde ela estava? Ninguém mais sabe. Ninguém sabe. Mas ela está aqui nessa história. E eu não sei se você percebe, mas há muitas similaridades nessas duas histórias, tanto de Jairo quanto dessa mulher. Os dois sabiam que apenas Jesus podia socorrê-los. Os dois sabiam também que não eram dignos. É por isso que eles se prostram aos pés de Jesus quando ele encontra com ele. Aliás, os dois, o texto fala isso, não é à toa, os dois se prostraram.
Tanto o homem com reputação, quanto aquela mulher que a gente não sabe o nome. E os dois creram que Jesus poderia curar. É por isso que eles foram até Jesus. A mulher parece que já conseguiu aquilo que ela buscava. Mas e Jairo? Jairo está com Jesus. A mulher acabou de ser curada, gente. E aí chega as más notícias. Agora chega a notícia que a filha de Jairo está morta. Está morta. O que é a morte, gente? O que é a morte? Acabou. Você já ficou com aquela sensação de pensar em visitar um parente, um amigo, ou alguém que você ama, que estava enfermo, doente, no hospital? Você fica postergando de visitar, fica postergando de encontrar, mas nem precisa estar no hospital. Pessoas que faz tempo que você não vê, você fica postergando de visitar e de repente chega a notícia: sabia que fulano morreu? Sabia que aquela pessoa teve um infarto? Foi fulminante? Sabia que aquela pessoa pegou a estrada e infelizmente bateu o carro aí e morreu? Você sabia que aquela pessoa estava internada, parecia que ia sair, mas veio uma bactéria e faleceu? E você já teve aquela sensação de ouvir isso e falar: uau, podia ter ido, podia ter feito, podia ter mandado uma mensagem, podia ter ligado, podia ter falado, podia ter expressado amor, podia ter feito alguma coisa, mas na morte é forte, é intenso. Diante da morte, nós vemos cenas, situações irreversíveis. Mas aqui é um texto meio fora da curva. Aqui é um texto que vai na contramão dessa lógica. Porque se por um lado a esperança do coração de Jairo se foi com essa notícia, e a perplexidade toma conta do seu lugar, porque ele chega até Jesus, Jesus atende o seu pedido de ir, ele vê que Jesus é aquele que tem poder de fato, porque ele vê que Jesus curou uma mulher que estava 12 anos doente, ele vê que Jesus é aquele que de fato pode curar, mas essa esperança é interrompida, porque a morte chegou até a família de Jairo. A morte chegou até a filha de Jairo. Mas olha como Jesus responde a essa notícia terrível. Versículo 36, ele diz assim: não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, o texto diz que Jesus não deixa ninguém mais segui-lo, exceto Pedro, Tiago e João, que é o irmão de Tiago, se diz no versículo 37. Aliás, aqui é a primeira vez no Evangelho que ele separa esse grupo dos outros. O versículo 38, na sequência, mostra que havia pessoas ali se lamentando, chorando. Sabe aquela cena daqueles profissionais que havia em Israel para lamentar e chorar? E aqui que parece um alvoroço de pessoas ali na casa de Jairo, se lamentando, Deus fala que é em alta voz. E aí Jesus faz uma declaração sobre o que está acontecendo na menina, e aí recebe a reação das pessoas ali, porque ele fala: essa menina não está morta, mas dorme. E no versículo 39 e 40 diz assim: então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Gente, as pessoas já sabem quem é Jesus, não sabem? Já sabem o que ele tem feito, mas eles começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Vamos, prestem atenção nesse detalhe desse texto aqui, dessa pausa que a gente deve dar aqui, porque esse texto está mostrando para cada um de nós aqui que a gente sempre vai estar rodeado, gente, de pessoas críticas e céticas. A gente sempre vai ter pessoas que vão pegar pesado com a gente quando a gente vai passando por situações difíceis, situações que provocam dor e ferida na nossa vida.
Gente, sempre vai ter gente que vai ridicularizar a nossa fé no Senhor, principalmente quando nós estivermos passando por situações que parecem impossíveis. Você vai falar que você crê em Deus, você confia no cuidado do Senhor mesmo nesses dias difíceis, mas virão pessoas que vão rir dessa tua fé. Vai vir pessoas que vão desconfiar dessa tua postura e vão vir. Peraí, você está vendo que a morte chegou na tua família, na tua casa? Sim, você vai ouvir esse tipo de comentário, que vão rir da ideia de você colocar sua fé no Salvador, que perdoou os seus pecados, que lhe deu uma nova vida por meio da obra da cruz. Uma cruz, cafona, careta, que discurso é esse? Mas esse texto aqui, ele está aqui, gente, para dizer para nós hoje. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas essas críticas, apesar desse pessoal com o coração duro, que vai querer mostrar a realidade da vida como ela é para você, apesar de tudo isso, creia. Apesar de tudo isso, continua confiando no Senhor, continua tendo fé em Deus, com um Deus que é um Deus onipotente sobre tudo, sobre um Deus que por causa de Jesus, Ele mostra e revela ter autoridade e poder. É um Deus que tem poder sobre doença. É um Deus que tem poder sobre qualquer tipo que se manifeste na natureza. É um Deus que tem poder até mesmo na morte. Irmãos, esse texto que se complementa com aquilo que o capítulo 4 já está contando, ele quer mostrar que não existe nenhum tipo de rival diante de Jesus. Não tem nenhum poder que se levante diante de Jesus, que possa ficar diante de Jesus sem se prostrar. A autoridade de Jesus não existe. E Jesus novamente aqui, ele vai fazer algo que ninguém poderia pensar dentro dessa cultura, porque ele vai tocar o corpo de uma criança, mas que está morta, que é considerada morta. O judeu não pode fazer isso, gente. Essas são as coisas da sutileza do texto que passam despercebido na primeira leitura, talvez para a maioria de nós aqui. Para mim passa despercebido várias vezes eu não estudo o texto. E Jesus toca no corpo dessa criança. Jesus veio para quebrar esses estigmas. Ele não só toca, como o toque de Jesus, um toque gentil. Os pais dessa garotinha estão observando o que está acontecendo. E é nessa cena, irmãos, os pais estão ali, quebrantados, angustiados, de coração desesperado. E o versículo 41 que Jesus fala é Talita cumi, quer dizer, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E é interessante porque o texto diz, menina, não está escutando não? Levante-se. Vamos repetir, igreja, agora mais forte. Porque parece que Deus não está fazendo. Então agora toda a igreja, os discípulos lá fora, vamos gritar junto, levante-se. Porque nada está acontecendo. Você já vai em culto assim? O pessoal pensa que pelos decibéis é que a fé vai acontecer ali, vai mover, porque pelo em Deus. Sabe aquela caixa JBL, gospel, quem não manja dessas marcas vai pintar piada. Mas parece que perde. Porque, gente, vamos agora rodopiar, porque se não rodopiar, o sobrenatural de Deus não vai nos alcançar aqui. Mas esse texto também quer quebrar com essas maluquices que a gente inventa, esse esforço do homem para Deus agir, porque a resposta a essa ordem de Jesus, que aliás não deveria nos surpreender mais nesse capítulo 5, porque Jesus já fez cada coisa aqui nesse Evangelho de Marcos. Mas o texto diz que imediatamente ela se levanta, obedecendo a Jesus. E o versículo 42 descreve o que acontece com todo mundo que está nesse quarto. Eles ficam atônitos. Irmãos, é sério demais essa cena. Diante de um agir de Deus, nessa cena aqui, você consegue imaginar o papai e a mamãe pegando um selfie, tirando o selfie da menina agora levantando aqui? Como a gente viu umas aberrações na internet nos dias de hoje, Deus acaba de agir no ambiente santo.
e a pessoa está zombando daquilo que Deus fez, querendo postar um vídeo na internet, sem tremer, o cara consegue ficar filmando direitinho. Deus é que está agindo ali naquele culto. Que blasfêmia é essa? Eu falo que é blasfêmia porque é mesmo. Abra seus olhos para algumas aberrações que estão sendo feitas em nome de Jesus, porque se Deus está levantando um morto no nosso meio, irmãos, eu caio aqui no chão. Aí é um cair de Deus mesmo na presença de Deus. Eu não consigo ficar em pé diante de uma ação dessa. Deus restaura uma situação que é de morte, e eu fico aqui, saio para tomar um cafezinho aqui no corredor, como a gente tem feito ali para carinho com as pessoas, mas espera aí, quando acontece algo aqui que a gente vê, opa, Deus está fazendo algo sobrenatural no nosso meio. Irmãos, a minha resposta ao agir sobrenatural de Deus, eu tenho que ficar atônito. É por isso que você pode discernir quando Deus está de fato numa reunião, numa celebração, e os milagres vêm da parte de Deus. Porque se não houver uma praticidade santa naquele auditório, naquele espaço, irmãos, cuidado com a procedência de alguns milagres. Porque quando Deus age em milagres, Deus faz milagres, mas nós vamos ficar perplexos, atônitos com a ação de Deus na nossa vida hoje. Não brinque com a ação sobrenatural de Deus, porque ela acontece. A gente quer uma igreja batista meio papo cabeça, não sei das quantas, mas Deus age de tempo em tempo aqui no nosso meio, sabia? A gente tem algumas histórias aqui que a gente tem que ouvir sentado. Porque a gente fala, uau, Deus agiu, viajou naquele culto, que eu pensei que estava sendo só mais um cultinho aqui da igreja, sabe? Mais um louvorzinho, mais ou menos, tal. Deus estava fazendo isso na tua vida. Irmãos, nesses 6 anos e pouco de igreja, que a gente está falando do nosso local aqui, a gente tem testemunho de cura aqui. Cura séria. Tem gente aqui que já foi curado de câncer, sim, para a glória do Senhor. Porque não foi oração forte, irmãos, foi Deus que agiu, pela graça e misericórdia dele, porque alguém chegou com o coração aflito, e só Jesus podia fazer, e Jesus fez. Então, glória a Jesus, não à igreja, glória a Deus. E, irmãos, por que a gente não tem essa mesma perplexidade também, essa forma de estar atônito por vidas que Deus salvou no nosso meio aqui? É uma coisa que está me inquietando muito nos últimos dias e nas últimas semanas e meses com a nossa igreja local. É algo que eu estou colocando em oração, porque é da minha vida também. Porque às vezes a indiferença da ação sobrenatural de Deus com salvação, que nós temos visto acontecer na nossa história como igreja, porque nós estamos vendo batismos acontecerem, pessoas virem aqui à frente manifestar o desejo de serem batizadas, e sendo batizadas, estão afirmando que Deus as salvou, Jesus as alcançou. E eu vejo que tem diferença. A gente não derrama lágrimas por isso, porque com ele, né? Poxa, vamos passar uma noçãozinha só, mais um, gente. Deus fez algo que é para nos deixar atônitos, só reconhecendo a ação dele. Porque a ação de Deus não é pelo conhecimento das minhas palavras, ou dos irmãos aqui que estão nos pequenos grupos, ou da liderança da igreja. Salvação é uma ação sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo e da sua palavra que é proclamada. É Deus trazendo vida onde havia morte, onde havia um destino para o inferno, e Deus está trazendo restauração de uma vida plena, uma nova vida em Cristo Jesus, irmãos. É para nos deixar atônitos isso. E eu fico atônito porque eu estou ouvindo as histórias de salvação nas últimas semanas do nosso meio, que só Deus poderia fazer, que eu não tive participação alguma no convite da pessoa chegar aqui no nosso meio, eu não tive participação alguma, às vezes até na maneira de expor a palavra, porque a pessoa chegou por meio de outro irmão ou irmã, uma família, e foi o testemunho dessas pessoas apresentando Jesus, que essa pessoa foi convencida pelo Espírito Santo de Deus e hoje está aqui no nosso meio. E aí ela começa a ser edificada pela pregação que é ministrada aqui, pela vida que nós temos aqui comunitária. Mas, irmãos, eu preciso reconhecer que foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Não tem estratégia de homens que juntam essas pessoas aqui diferentes, de bairros diferentes, de backgrounds diferentes, de familiares, de situações, de família, de filhos, de educação, de posses, de economia aqui. Tem gente humilde, tem gente intelectual, tem gente simples financeiramente, tem gente que é dona de empresa muito bem sucedida na nossa região.
gente que trabalha no poder público, gente que foi mandada embora da empresa privada. Tem de tudo, tem gente se separando, gente casando, gente com filho, gente angustiada, gente que perdeu filho, gente que está doente, gente que foi sarado, gente que passou um ano bom, tranquilo, gente que passou um ano atormentado. Isso é a igreja de Deus. Irmãos, como é que a gente vai controlar o agente do nosso meio se não for o Senhor? Só Deus. E isso deveria nos deixar atônitos. Isso deveria criar um ambiente entre nós de uma santa perplexidade, de falar: o lugar que eu estou é santo por causa do outro, não por causa só da minha história. Sim, eu reconheço Deus na minha história, na minha vida, mas a vida do meu irmão sentado no banco aí do lado, sentado atrás, que eu não sei o nome, a gente não consegue saber mesmo, gente. Não precisa ter medo. Eu tenho uma igreja pequena, aí as pessoas não me conhecem. Não dá. Tem gente na última fileira ali que eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. É assim que funciona, mas ao mesmo tempo isso não pode criar uma sensação de não respeitar, de ter uma reverência pelas histórias que estão aqui. Irmãos, é santo o lugar que nós estamos. É santo aquilo que sai da minha boca, falar da vida do outro. São histórias que Deus está agindo, são histórias que Deus está restaurando. Tem gente aqui que está no processo hoje, talvez, de ter restauração na vida. Tem gente que já foi restaurada e aí continua. E tem gente que está sendo alcançada. Eu não sei em que momento de fato Deus alcança plenamente, mas esse texto aqui está ensinando muita coisa, gente. E é interessante que quando termina o capítulo aqui, eu preciso explicar, porque tem gente que é nova na fé aqui, que está conhecendo o Evangelho agora, até gente que está anos na igreja, que não tem entendimento, porque quando termina, olha que interessante, que Jesus dá uma ordem para que tudo isso que está acontecendo fosse mantido em segredo. Mas esse segredo aqui, a ideia é porque aqui nós estamos no processo que Jesus está se revelando como o Messias. E é por causa dessa questão da sua identidade como Messias que ele está falando: olha, ainda não é hora. Não conte para ninguém, mantenha isso secreto, porque eu tenho uma missão a cumprir. Estou indo cumprir uma missão que eu tenho que chegar até a cruz. A cruz não é para ser evitada. Não é para me proclamar rei antes da hora. Não é para me proclamar alguém que vou estar se tornando todo mundo aqui, da sociedade, dos seus poderes, onde eles estão. Eu tenho que chegar até a cruz. Então fiquem quietinhos, recebam essa bênção e vamos seguir a vida. É por esse motivo, porque mais tarde, depois que Jesus está ressurreto, ele vai falar: proclame as boas novas. Anuncie tudo aquilo que eu tenho feito e estou fazendo. Pode anunciar, como nós estamos fazendo aqui hoje. Agora, irmãos, o texto termina mostrando que essa garotinha, ela é restaurada plenamente na sua saúde. Graças a Deus que esse texto termina com vida. Mas então, vamos fazer um exercício final. Estou terminando porque eu quero orar para a igreja. A gente vai terminar próximo do meio-dia, tá bom? Fiquem tranquilos. O que esse texto me ensina sobre Deus? Porque a gente está lendo o texto da palavra do Senhor. Vamos refletir aqui juntos os pontos bem rapidinhos para terminar e a gente orar. O que esse texto me ensina sobre Deus? Esse texto me ensina que Deus honra a fé de todos que se aproximam dele no meio de Jesus. Não importa o seu estado social, não importa o seu gênero, não importa qualquer outro tipo de distinção que nós como homens podemos estabelecer entre nós. Mas se você se aproximar de Deus, saiba que Deus se importa para aquele que está endemoniado hoje. Deus se importa com o homem cheio de distinções. Deus se importa com a mulher excluída. Deus se importa até mesmo com as criancinhas que estão aqui brincando, falando, mas Deus se importa. Deus se importa com todos que estão nesse ambiente. Deus mostra que Deus ama a todos sem distinção. E é por isso que João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos. Agora, que esse texto também ensina sobre o pecado e sobre a humanidade. Irmãos, presta atenção, isso aqui é um ponto, se você entender, é muito sério para aqueles que estão na igreja e para aqueles que estão se aproximando ou estão fora da igreja, atinge todos nós. Esse texto mostra e fala que a doença e a morte, elas são realidades que nós temos que enfrentar neste mundo caído.
a doença e a morte existem para todos. A doença e a morte são realidades desse mundo caído e pecaminoso. Ela está aí, ela bate na porta do crente e do descrente, do incrédulo. Então essa baboseira que o pessoal fala sobre o som do Senhor e nunca fica enfermo, onde está na palavra de Deus? Porque um dia você vai morrer, meu amigo. Se a ordem do ciclo da vida continuar, todos nós aqui vamos passar daqui a 50 anos, provavelmente, uma boa parte desse auditório vai ser renovado, se é que esse auditório vai existir. Esse é o ciclo da vida. A doença e a morte vai bater a porta da nossa casa, cedo ou tarde. Como é que teu coração vai ficar desesperado quando minha filha está doente e eu vou ficar angustiado, vou me desesperar, vou tomar um tranquilizante? Como é que você vai ficar desesperado quando o papai e a mamãe tiverem a fase deles de passar dessa vida para outra? Ou você quer passar na fila? Você quer ir na frente? Porque eu já vi gente aqui que fica com angústia. O papai e a mamãe estão enfermos, eles estão enfermos, estão doentes. E como é que está? Ele está com 95 anos, ela com 92. Mas, Senhor, guarda. Sabe, a gente é meio tolo com as nossas maluquices. E eu não quero ser, irmãos, desrespeitoso, angústia das nossas coisas, porque ninguém vai falar, vai logo, vai que agora é a tua hora mesmo. Ninguém faz isso. Mas, Senhor, me sustenta nessa hora. Senhor, me ampara nessa hora. Porque a ordem natural da vida é filho enterrar pai e mãe. O reverso é que é trágico, é maluco. A gente já tem essa experiência nessa igreja, gente. É uma dor que não dá para... Eu não tenho nem como falar, porque eu nunca vivi isso. E eu oro, Senhor, tem misericórdia. Mas a doença e a morte são realidades. Elas não são invenções de contos de ficção científica. E por que crente, hoje, nos dias de hoje, fica com essa maluquice de não entender a realidade da morte e da doença? Outra coisa, irmãos, a morte e a doença, ela mostra, na verdade, que o nosso mundo é um lugar que desesperadamente necessita do toque e da graça de Deus. Hoje talvez você vai estar diante de uma situação de luto, um momento de clamar pelo toque da graça e da misericórdia de Deus. Você está diante de dias de doença, de enfermidade grave, é um momento que o mundo, a tua vida, a tua família precisa do toque, da graça, da misericórdia de Deus. Irmãos, o que esse texto me ensina sobre Jesus? Eu quero terminar falando sobre Jesus mais uma vez. Ele mostra que Jesus se importa com o ferido, mostra que Jesus atua de acordo com a hora dele. Jesus atua conforme ele que está com o controle, o agir dele. Jairo chegou desesperado e falou assim: eu vou com você. Mas chegou uma mulher, ele parou, sem desespero. Ele falou: fala direito, rápido, porque do problema eu estou com uma menininha que eu também tenho que curar. Então se eu passar o tempo aqui, já era. Não. Dá atenção ao ferido. E ele atua de acordo com o tempo dele. Jesus não está atrasado, meu irmão. Presta atenção. Devia ser frase de caminhão na estrada para lembrar a gente, principalmente quem está pisando na estrada para chegar na chácara lá e tal. Jesus não está atrasado. Na verdade, Jesus já está à mesa. Jesus sempre deu um passo em primeiro lugar para nossas vidas. Irmãos, lembra disso. Quando você estiver angustiado diante de uma circunstância, que você está orando, clamando, apenas lembre disso: meu Deus não está atrasado. Ele está agindo, ele não está indiferente. Agora, sabe o que esse texto quer que você saiba sobre Deus? Novamente, você pode ir até Ele por meio de Jesus com seus pedidos, irmãos. Você pode orar pedindo em situações específicas. De novo, não importa quem você é ou o que você fez. Por causa de Jesus, você pode clamar para Deus por situações específicas. E nós devemos orar com fé, crendo que Jesus pode e vai agir na nossa história. Deus honra uma fé imperfeita, mas que venha de um coração sincero. Se essa fé está na pessoa de Jesus. Irmão, você pode ter uma teologia muito esquisita.
Se você crê em Jesus, Deus está olhando para o teu coração, não para o teu conteúdo teológico, sistemático, estou olhando para um coração sincero, que se prostra diante dele. Sabe o que Deus quer que você faça, eu também hoje? Deus quer que você vá até Ele. De novo, não importa qual seja a sua necessidade. Por isso que eu quero convidar para nós ficarmos em pé. Olha, irmãos, eu não sei que almoço que a gente vai fazer aqui hoje, mas eu só sei que não importa agora a tua necessidade. Mas se você a considera urgente, eu queria que neste momento a gente transformasse de fato o nosso espaço aqui como um espaço para de Deus. E nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir do Senhor sobrenatural no nosso meio.